Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Que Jesus nos abençoe e que os nossos irmãos possam estar connosco. Vamos cantar na página 45. Sim, sim, escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá a proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, sim, a vida escreve nesse passado de luta em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com joio que desespera. Sim, sim, escuta, irmão, Jesus conclama o amor. Sim, sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás crer a salvação e do alto verás jorrar a luz divina é o perdão. Sim, sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida onde te espera Jesus. Ora bem, senhores, que estejam connosco esta noite, uma vez mais, os nossos entes queridos, os nossos familiares encarnados, os nossos amigos, os nossos protetores, que nos ajudem a criar boa harmonia, a cimentar a paz entre todos, a libertar os nossos pensamentos, as nossas mentes e a viver um pouco o Evangelho que nos deixaste. Seja connosco, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até à beira da sepultura, para em seguida o retirar, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e levá-lo a outros pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência nunca se enganou nas suas previsões. Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro o doente se reanima e recobra as suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e que tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita que sabe o que se passa além túmulo conhece o valor do último pensamento. Aliviai o mais que puderdes os últimos sofrimentos, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Das mensagens
Psicografadas por Chico Xavier, de Caminho, a Verdade e a Vida, padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenómeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito do serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Nem todas as situações que nós vamos abordando, que iremos ainda abordar nas próximas reuniões, nem todas as situações são situações de fim de ciclo, ou, digamos assim, de abreviar a morte, ou de praticar a eutanásia, que pode ser feito por vontade própria, pode ser feito, às vezes, por desmazelo dos agentes da saúde. Conhecemos uma história muito curiosa. Nos anos 30, no início dos anos 30, penso mesmo, talvez mesmo em 1930, uma senhora dava à luz o seu 9º filho. Na decorrência desse ato normal, a situação de saúde agravou-se de tal sorte que a família foi compelida a chamar o sacerdote para ministrar a extrema-unção. Era, de facto, uma situação, entendiam, terminal. E, quando assim se previa o fim próximo da vida, chamava-se o sacerdote para a extrema-unção, acreditando-se que, nessa unção de última hora, a pessoa era encarreirada. Tivesse os pecados que tivesse os erros que tivesse, era encaminhada para, pelo menos, o purgatório. Embora muita gente acreditasse que, a maior parte das vezes, ia para o céu mesmo. Ocorre que a extrema-unção foi ministrada, a doente manteve-se mais ou menos em estado comatoso, acordou do coma, a extrema-unção não valeu e ainda durou por mais 50 anos. Ora, será que essa pessoa mudou? Será que tinha chegado a hora? Será que as suas dores, os seus sofrimentos, teria chegado ao fim? Certeza que não. A divindade é quem sabe o facto do que está na nossa caminhada. Embora nós é que construamos as estradas por onde nos deslocamos, com as dificuldades, com os obstáculos, com os problemas que nós próprios criamos. Mas é evidente que essa pessoa não era, de facto não era pela vida que tinha levado. Uma pessoa dócil, uma pessoa, enfim, amiga da sua prole, ou dedicada à sua prole por igual, ou dedicada ao seu companheiro também por igual, não era, de facto. Se tivesse desencarnado, provavelmente teria que espiar, teria que verter grossas lágrimas no mundo espiritual. Talvez evitasse, podemos dizer, as dores causadas na sua família, até porque eram todos vivos ainda, o seu companheiro também era, e seria ainda por mais de 15 anos, seria vivo por mais de 15 anos, e passaria, porque ela não desencarnou, porque ela não faleceu, não morreu, como queiram, e ainda se aguentou, como eu disse há pouco, mais de 50 anos. O seu companheiro não, o seu companheiro partiu, pouco mais de 15 anos depois. Mas ainda foi tempo de ela não ter mudado. Será que
não seria melhor continuar porque poderia fazer ou poderia despertar para uma nova vida, para uma nova realidade, para uma modificação interior, para uma modificação de comportamentos, de conduta? Só Deus é quem sabe. E, portanto, nós não nos compete a nós saber se a pessoa vai se encarnar ou se vai ressurgir para a vida, ou vai revivecer, ou as suas células vão tomar outro rumo. Então, Deus sempre escreve direito por linhas tortas e nós não temos o direito de abreviar a vida de ninguém. Porque Deus não abrevia a vida e sempre está disponível para conceder mais uma oportunidade. A ela foi dada essa oportunidade. É claro que acompanhamos o historial da sua vida e podemos verificar que, de facto, ela não mudou muito o seu comportamento durante aqueles 50 anos. Não vamos dizer que não mudou nada, mas não mudou muito. O tratamento de igualdade para com os seus filhos não foi, continua a não ser igual. Ou melhor, o tratamento continua a não ser igual. Era diferente, mais protegendo uns do que outros, desprezando às vezes outros, a quem socorria. Foi uma vida que não mudou. Teve a oportunidade e não mudou. E passou muitos anos no mundo espiritual também sofrendo. Agora, ou então, já o arrependimento, já o remorso de uma vida que tinha levado, injusta para com os outros. Então nós temos que ter consciência que abreviar a vida de alguém poderá ser condicionar o despertar, ou condicionar o acordar para uma vida nova, para uma modificação interior e talvez para a garantia de ser recebida no mundo espiritual pelos amigos, pelos familiares queridos e ajudada a mudar de vida, a mudar de rumo e a preparar-se para uma nova volta à Terra, porque há uma coisa que nós não escapamos, de certeza. É de voltar ao terreno do crime, voltar onde cometemos os erros. Porque é aí, neste caso, é cá, que nós saldamos as nossas dívidas exatamente da forma como tivermos criado as mesmas dívidas. Foi Jesus que falou, como fizeres, acharás. Então não temos, propriamente, esse direito de abreviar, ou até que desejar. A gente fala que se comete adultério pelo pensamento, pois pensar que era melhor que os nossos familiares mais idosos partissem, já cá não estou a fazer nada, já só dão a relia, já só dão trabalho. Também pelo pensamento, a gente também erra. Também cria condições para no futuro termos que passar pelo mesmo. Então é bom que a gente reflita. Uma situação de uma pessoa amiga que faleceu já, talvez há um ano, teve uma vida completamente errada, digamos assim, em termos de gastos, de dinheiro muito que tinha, do que não tinha, abandono dos filhos, abandono da família, faleceu com uma doença grave. Como é que ele se irá encontrar assim que, depois de ter partido? Como é que ele irá despertar? Como é que essa consciência lhe vai... Porque ele possivelmente até pode nem se ter apercebido que partiu. Como é que isso funciona? Isso não funciona igual para todos, porque a gente não pode analisar generalizadamente os casos que conhecemos. De certeza absoluta que não acordou tranquilo, de certeza absoluta que poderá ainda não estar despertado para a realidade, poderá ainda estar a viver esse vício, essa maneira de viver, esse despautério em relação às coisas materiais, agarrado às coisas materiais, agarrado aos prazeres, agarrado a tudo aquilo que ele cometeu de errado. E isso tem um tempo para a pessoa poder despertar, e esse tempo surgirá sempre através da dor. Não é já da dor meramente física, que poderá ser, porque se não souber que desencarnou, se não souber que partiu, vai continuar a sentir aquilo que sentia no corpo durante muito tempo, mais ou menos, conforme o caso. Agora, seguramente que ainda não acordou para a realidade. Não é justo que uma vida levada, seja por essa pessoa, seja por outra qualquer, uma vida levada sempre na preocupação de negativar, de prejudicar os outros, desprezando-os até, é evidente que não pode estar em boa situação, não pode estar sereno, não pode estar tranquilo. Há pouco falou nesta situação da extrema emoção. Mesmo ele tendo percebido e tentado encaminhar, apesar de que nunca na totalidade, nem pouco mais ou menos, mas tentado mudar,
nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos. Independentemente de qualquer coisa, isso não chega para... Uma pessoa que fez 40 anos sofrer os outros, não Claro. pode em 2 anos libertar-se disso. E depois a extrema-unção, uma coisa que não funciona. É do direito à Igreja, nós podemos viver também essa situação, que em combate, quando o soldado se aproxima da morte, o próprio superior que esteja presente poderá ministrar a extrema-unção. Poderá, enfim, abençoar a partida e encomendar a alma, como se costuma dizer, de forma a que ela vá logo para o céu, para o purgatório. É uma espécie de extrema-unção. Mas, se o soldado não morrer, nada valeu. Não valeu nada. Portanto, a confissão, última hora, não é? E muita gente recebe extrema-unção, e eu assisti a isso, nem sabe o que é que está a ser dito. Está num estado comatoso. Mas o espírito está acordado e pode refletir sobre isso. Poderá. Poderá refletir, mas nós, cada caso é um caso. Não podemos dizer que seja um caso generalizado. Mas há uma certa hipocrisia nisso que nós próprios criamos. Quer dizer, os religiosos do passado, muitos de nós, não há que acusar este ou aquele. Mas é evidente que foi criada a situação de dependência. A confissão, na hora da morte, valerá, feita a qualquer leigo, mas se não morrer, já não vale. Embora agora as pessoas confessam-se uma semana e vale. Na semana seguinte fazem os mesmos pecados e vale. E continua a valer, e vale toda a vida. E em combate, numa situação daquelas, em que muitas vezes o próprio espírito sofre terrivelmente, de ansiedade, de angústia, já não vale. Esta emoção vale. Como é que vale? Uma pessoa foi uma vida inteira, mas é um caso que puseste. É uma vida inteira a fazer sofrer os outros, a chegar à hora da morte, e pronto, vai encomenda logo para o céu. Não vale, quer dizer, isso é para os homens que às vezes queremos, enfim, fazer com que nos sigam, que sigam aquelas nossas orientações, nos obedeçam. E depois criam-se essas normas, criam-se esses dogmas que não têm qualquer fundamento perante Deus. A justiça funciona para toda a gente da mesma maneira, não pode haver padrinhos, nem compadres, nem nada disso, não pode ter proteção nenhuma. É cada um segundo as suas obras. E quem fez sofrer tem que sofrer. Mas arrependeu-se, funciona, com certeza que pode funcionar, por exemplo, para um despertar mais rápido, mas o remorso, mas o peso de consciência, isso vai continuar, isso não vai se libertar de maneira nenhuma. O arrependimento final pode fazer com que a pessoa entre noutro caminho, mas vai ter que passar por aquilo que fez passar, vai ter que pagar aquilo que fez. E de mais a mais, o abandono dos filhos, que de alguma forma se afastaram dele e se revoltaram contra e se manteve. Bem, eles, os filhos, não tinham nada que fazer porque responderam da mesma maneira, portanto cometeram os mesmos erros. Quer dizer, o problema é assim, não há consciência das coisas, não há ensino, as pessoas não percebem estes assuntos à luz da doutrina cristã, percebem à luz dos dogmas que os homens criamos. E, portanto, quer dizer, também tem alguns atenuantes, mas claro, tem alguns atenuantes. Mas não é obrigatório que se o pai é uma coisa, o filho seja a mesma coisa. Embora haja alguma influência nisso. Mas, quer dizer, isso não prescreve. Até porque nós vemos famílias que uns são bonzinhos, outros são uma peste. E, portanto, quer dizer, são da mesma ninhada, perdoa-se-me a comparação, e estão todos diferentes. Portanto, quer dizer, não podemos agora fazer um julgamento generalizado disso. Agora, quem fez tem que pagar. E quem procedeu da mesma maneira vai ter que também encontrar de volta aquilo que procedeu. Mas estamos em condições de perceber estas fraquezas, as fraquezas humanas e tal. Não estamos, quer dizer, teremos é que caminhar para isso, para perceber os outros. Não tem nada que julgar, não julgos para não ser julgados, mandar doutrina. Então, pronto, procedeu mal ao pai. E os filhos agora vão para o mesmo caminho. Como fizerem, acharão. Independentemente do merecimento que o pai possa ter tido, de ser mais ou menos desprezado, ser mais ou menos marginalizado. A cada um segundo as suas obras. E, portanto, naturalmente, que quem comete obras más vai ter que receber de volta obras idênticas. Vamos parar um bocadinho agora de pensar neste problema. Daqui a pouco podem continuar a refletir, podem continuar a conversar sobre isso, a dialogar, sempre na perspectiva de que Jesus mandou que nos amássemos uns aos outros como irmãos. Às vezes, os irmãos são mais desavindos uns que outros e não se pode amar como também fala Jesus.
Não se pode amar um inimigo como se ama um amigo. Então vamos, serenamente, agora, pedir por aqueles que a gente muitas vezes não conhece, mas que sofrem, pelas famílias, que muitas vezes são ignoradas, estão lá em sítios recônditos, mas que sofrem. Sofrem pelo mal-estar, pelas vibrações negativas, pela violência oral, pela violência física, e vivem em situações muitas vezes dramáticas que nós não conhecemos. Vamos irradiar a nossa vibração de amor, de serenidade, de paz, pedindo a Jesus que multiplique essa vibração, que os seus mensageiros vão por esse país fora, por esse mundo fora, aos lares mais sofredores, mais sofridos, espalhar um pouco de ânimo, um pouco de serenidade, um pouco de paz. Senhor Jesus, aceita a nossa prece, Senhor. O alívio que seja, por menor que seja, para esses irmãos. Página 31. É tão bom estar aqui contigo. É tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e
continuem a dialogar sobre o tema que estamos a falar. É muito importante. Que Deus a todos nos abençoe. Muita paz, muita harmonia nos vossos lares. Até a próxima semana, se Deus quiser.